O Senhor virá, atentos ficai. É tempo do advento. É tempo que nos chama a vigilância. As 4 semanas, os 4 domingos do advento falam da vinda do Senhor. E nós vivenciamos e testemunhamos a nossa fé no interim destas 2 vindas. Da primeira, como rezamos no prefácio do domingo passado, ele veio a primeira vez revestido da nossa fragilidade humana. Realizou a obra da redenção e nos deixou o caminho e nos abriu o caminho da salvação. Nós estamos fazendo uma travessia até o dia do juízo final. Ele virá revestido de glória para julgar, como está na nossa profissão de fé. Está à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esses 2 primeiros domingos estão mais focados na segunda vinda, enquanto os 2 domingos seguintes nos levarão a refletir mais e a abrir o coração e nos prepararmos para acolher o Senhor na primeira vinda, que é o mistério da encarnação que vamos celebrar, que nos leva ao Natal do Senhor. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Estejamos aqui com esta abertura, de ouvir o que o Senhor vai falar, da paz que Ele nos comunica, acolhermos esta paz na nossa vida e sermos instrumento para levar esta paz aos ambientes onde nos fazemos presente. Esta paz que se constrói primeiro em nós, e nos dá a alegria de experimentá-la interiormente. Para os que voltam ao Senhor seu coração. Advento é tempo de perguntarmos, nosso coração está mesmo voltado para o Senhor? O Evangelho diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus, o Evangelho são verdadeiramente o nosso tesouro, é aí que depositamos o nosso coração. As leituras de hoje, as orações da igreja hoje, em 2 momentos irão nos falar para onde deve voltar a nossa atenção. Que nenhuma atividade desse mundo nos impeça de ir ao encontro do Senhor que vem. E às vezes nós nos perdemos nas atividades do mundo. E voltamos pouco o nosso coração para o Senhor. E no final, na oração depois da comunhão, vai dizer da importância de termos o discernimento. Dai-nos a sabedoria divina para, vivendo entre as realidades do mundo que passam, voltar o nosso coração para as que não passam. Então, não apegarmos verdadeiramente às realidades terrenas. Aqui estamos para testemunhar a nossa fé, sem nos deixarmos dominar por essas realidades, nos prender nestas realidades. A verdade vos libertará. Se vivemos segundo o Evangelho, o mundo não nos escraviza. E a verdade, o Evangelho, nos liberta. Mas se fechamos o coração ao Evangelho, o mundo nos domina, nos escraviza, nos impõe seus interesses. De repente, nós achamos que estamos usando a nossa liberdade para fazer o que o mundo propõe. Muitas vezes nós estamos escravizando a nossa liberdade nos interesses do mundo. Não estamos vivendo aquela liberdade verdadeira que o Evangelho nos propõe. E segundo domingo do Advento e do ano litúrgico de 2024. Esse ano será o ano B, o ano A, que tem o Evangelho de Marcos como texto principal na liturgia dominical. Por isso o texto de hoje começou com o capítulo inicial, os primeiros versículos do Evangelho de Marcos, em que o evangelista deixa claro que ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que ele vai narrar, a vida e ensinamentos de Jesus. Este ano litúrgico de 2024, nós vamos procurar conhecer mais Jesus e seus ensinamentos na narrativa de Marcos. É considerado o texto
mais antigo, o primeiro dos textos, é o mais curto, por sinal. Apenas 16 capítulos. Se nós pusermos a empreitada de um capítulo por mês, não para ser rezado, lido, mas para ser rezado, dá para transpor o ano, né? Vai dar aí média menos de 1,5 capítulo por mês. Dentro do que a igreja está propondo agora, não fazendo leitura superficial do texto, mas hoje se diz conversação no Espírito, ou seja, pedindo a iluminação do Espírito Santo, debruçar sobre o texto de forma orante. O diálogo no Espírito, quando nós, orientados pelo Espírito Santo, buscamos ter mais conhecimento, né, mais espiritualidade à luz da palavra de Deus. E esse é o caminho que nós somos chamados a fazer, e o amadurecimento nosso da vida espiritual se dá pelo caminho da palavra. É quando a graça sacramental vem para alicerçar, para fecundar. É isso que nós buscamos, né, beber na fonte da palavra. A leitura de hoje, nós ainda, embora o primeiro texto da primeira leitura do Evangelho nos permita falar bastante da segunda vinda, que é João e o nascimento de Jesus, o precursor, mas nós devemos centrar hoje mais ainda no texto da segunda leitura, que a proposta ainda é, inclusive, o prefácio de hoje, é o prefácio que fala do juízo final, não é o prefácio que fala do nascimento de Jesus. Nós vamos focar a reflexão principalmente na segunda leitura, sem deixar ao final também de fazer nossa alusão ao texto da primeira leitura e do Evangelho, que compõe também as leituras desse domingo. Falai ao coração de Jerusalém, está na primeira leitura, e dizei em alta voz que a sua servidão acabou. E a expiação de suas culpas foi cumprida, e ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Isso já foi realizado por Jesus na obra da redenção. Ele já nos tirou dessa servidão. A igreja tem a missão de João Batista de falar ao coração. Deus deu ao profeta a missão de falar ao coração da casa de Israel. Jesus veio ao nosso encontro para nos falar ao coração, para nos revelar os desígnios de Deus, para nos ensinar o caminho do amor. Veio tocar o coração do homem, tirar um coração de pedra e pôr um coração de carne. Tirar um coração preso, né, às realidades do mundo, às vezes contaminado pela maldade, para colocar um coração amoroso e misericordioso em nós. É esse coração que Jesus quer encontrar em nós, não um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração sensível, um coração bom. Esse deve ser o coração do cristão. É nesse coração que que a igreja é chamada a falar para este coração. E se ele estiver duro, se ele estiver de pedra, advento é tempo também de amaciar o coração. Quem sabe o nosso coração está duro demais. Quem sabe o nosso coração está fechado demais. Quem sabe o nosso coração está sem amor. Quem sabe o nosso coração está sem a palavra de Deus. Quem sabe o nosso coração está na escuridão. Quem sabe o nosso coração está no medo, na incerteza. Às vezes é tempo de afagar o coração, afagar com a palavra de Deus, afagar com a graça de Deus. Quem sabe o nosso coração está precisando de uma boa confissão no tempo do advento, para ele se renovar, para ele se tornar mais sensível, mais amoroso. Às vezes o nosso coração precisa desse cuidado que o Senhor pede. João é essa voz forte. Quando Jesus volta para o Pai, ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a igreja leva adiante a importância que João teve. Nesse momento em que se dá o mistério da encarnação, a igreja continua tendo também a sua missão. Continuar falando ao coração da humanidade do projeto da salvação, da obra da salvação. E chamando as pessoas ao caminho da fé. O tempo é de Deus. O juízo final se dará no tempo de Deus. O quando e o como é desígnio de Deus. Com isso nós não precisamos ocupar. Foi para isso que João escreveu o texto da primeira leitura.
da segunda leitura, está na sua carta no capítulo 3. Os cristãos ali das primeiras décadas, no primeiro século, na igreja nascente, nos primórdios da igreja, começaram a duvidar da segunda vinda de Cristo. Que entenderam que a segunda vinda de Cristo seria muito imediato e começaram a contar os anos. Passaram-se 5 anos, nada de segunda vinda. Passaram-se 10 anos, nada de segunda vinda. Será que vai acontecer mesmo? É para isso que Pedro escreve o texto de hoje. Uma coisa vós não deveis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda em cumprir suas promessas. Deus é atemporal. Deixa o tempo, não vamos colocar Deus no tempo. Se para Ele um ano é como 1000 dias e 1000 dias, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então se nós estamos em 2000 anos, talvez não tenha passado 2 dias, porque Deus é atemporal. Não vamos submeter Deus ao tempo. Nós devemos nos preparar para o encontro com o Senhor. E Pedro diz, se o juízo final ainda não aconteceu, vamos interpretar. É porque Deus está tendo de paciência. Porque Deus, se Deus quisesse nos julgar para a condenação, Ele podia julgar e condenar agora. Então vamos usar o tempo que temos para crescer, para merecer a salvação. Então não fiquem ocupados com o desígnio de Deus. Faça a sua parte. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Então aqui está o empenho da igreja na evangelização. Trazer as pessoas do caminho da fé. Trazer para o caminho da salvação para que ninguém se perca. Jesus manifestou isso no Evangelho. Esta é a vontade do meu Pai, que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. É trazer para o caminho da salvação. Ao contrário, Ele quer que todos venham a converter-se. A missão da igreja é pregar, ensinar, mostrar o caminho, chamar as pessoas à conversão, a optarem por esse caminho. O dia do Senhor chegará, sim, e chegará como um ladrão. Não corram o risco de, nesse dia, não estarem preparados. E aí ele vai dando, continua com as suas advertências. Deste modo, quando ele vem, qual não deve ser o vosso esforço de estar preparado para esse encontro com Ele? Então, é assim que nós devemos caminhar. Se Ele vai chegar de repente, qual não deve ser o nosso esforço de estarmos preparados para o encontro com Ele? Seguramente preparados. Esta é, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Nós não temos que preocupar com o quando e o como do juízo final. Nós devemos preocupar estamos levando uma vida santa e piedosa? Estamos levando uma vida no amor a Deus e amor ao próximo? Que a vida santa é a vida de fé e de oração. A vida piedosa é a vida do amor ao próximo. É o bem que nós somos chamados a fazer às pessoas. Estamos vivendo essa vida santa e piedosa? E ele termina o texto dizendo, vivendo nessa esperança de que o juízo final vai acontecer conforme o desígnio de Deus e pode vir de repente. Esforçai-vos para que ele não vos encontre numa vida, para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Se o juízo final for hoje e agora, eu estou nesta boa condição que Pedro diz? Qual deve ser? Devemos estar numa vida santa e piedosa, devemos estar numa vida pura, sem mancha e em paz. Isso é morrer feliz, isso é para ir para o juízo final feliz. Então, o juízo final para nós que trilhamos o caminho da fé, cuidando bem do nosso testemunho, é um dia feliz, não é um dia de medo e de terror. É um dia do encontro feliz para a nossa entrada definitiva no reino de Deus. O Evangelho, com a primeira leitura, lá está
a profecia de Isaías para a casa de Israel, e Marcos vai pegar a profecia de Isaías, mostrando que ela se concretizou na pessoa de João, preparando as pessoas para o encontro com Jesus. A Quaresma é um tempo de austeridade. O Evangelho nos mostrou João, um homem de vida austera. Nós hoje estamos vivendo muito assim da satisfação dos desejos e dos prazeres, levando uma vida muito do instinto, muito do impulso. Às vezes não estamos, refletindo melhor, nem medindo as consequências das nossas escolhas. Então precisamos, às vezes, de uma vida austera. Por isso que Advento propõe também jejum, abstinência, penitência, confissão, para entrarmos nessa austeridade de João. Senão nós vivemos aí nas realidades do mundo, nos igualando a essas realidades, e nem percebemos. Tanto é que as pessoas hoje fazem muitas coisas erradas, das quais elas deviam arrepender, pedir perdão e às vezes até fazer uma confissão, elas vão contra vantagem, justificam. Hoje, ao invés das pessoas arrepender e pedir perdão de um pecado, então elas estão justificando porque fez, como se tivessem cobertas de razão pelas coisas erradas que fez. Quantas vezes nós vemos as pessoas dar razão às coisas erradas que elas fizeram, dando explicações detalhadas, dizendo que estavam cheias de razão para fazer aquilo. Às vezes coisas graves que prejudicaram pessoas. Nós perdemos, às vezes, essa dimensão da reflexão, de medir consequências, de ter humildade. Mas para isso nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Precisamos de oração, precisamos de jejum, precisamos de penitência, precisamos de confissão, precisamos dobrar o joelho. Nas nossas casas deveria ter lugar de ajoelhar, seja no chão ou no genuflexório. E tenho estranhado isso até nas igrejas. Tem igreja hoje que estão tão modernas que não tem lugar para ajoelhar mais não, nem na capela do Santíssimo. Como se ninguém precisasse ajoelhar mais. É o homem arrogante. É o homem que não se curva diante de Deus e diante de nada. Ele está sempre cheio de razão. Este homem nunca ajoelha, porque a sua soberba não permite. E às vezes isso entra até na vida dos padres, que às vezes não se ajoelham mais também. Precisamos calejar nossos joelhos. É sinal de descer na nossa miséria, nos colocar na presença de Deus de forma humilde, dizendo que nós somos limitados nos nossos entendimentos, que nós precisamos da luz divina, que nós precisamos da força da graça de Deus. Senão nós nos perdemos nas propostas do mundo. E quantos estão se perdendo nessas propostas? Quando vê, tudo se atrapalha. Atrapalha a sua vida pessoal, atrapalha a sua família, atrapalha seu lugar de trabalho. Por quê? Porque às vezes vamos com a força da nossa arrogância, não com essa força interior. Às vezes é força de arrogância que nós temos. Por isso, o Evangelho vai mostrando que Deus tem um braço forte. Só que termina falando de um pastor. Olha que coisa curiosa. Deus tem um poder acima de tudo e um braço forte. Mas ao invés dele exercer esse poder arrogante, de forma arrogante, ele age como pastor. Então o homem às vezes está acreditando muito na força da sua arrogância. Olha o mundo como está, olha quantas guerras, quantos conflitos, tantas confusões. É o homem arrogante que promove essas realidades. Não é o homem pastor. Não é o homem que pensa no meio do outro. Não é o homem que acha que entende que ele é responsável para cuidar do outro. Ele se vê mais no direito de matar o outro do que de cuidar. Esta é a cultura do mundo, é a cultura da morte, que nos prepara mais para matar o outro do que cuidar do outro. É essa cultura que nós estamos vivendo. Temos muito mais incentivo para matar o outro do que para cuidar do outro. Deus que tem poder, tem força, age como pastor. A igreja é chamada a agir como pastor. E as pessoas que frequentam a igreja e são discípulos de Jesus,
são chamadas também a entrar na dimensão de se deixarem cuidar e também de cuidar uns dos outros. Por isso, o texto do prefácio de hoje vai dizer: enquanto o Senhor não vem pela segunda vez, Ele vem ao nosso encontro em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade. Até o juízo final, Jesus quer ser acolhido por nós no outro. Que nós acolhamos o outro, vendo nele a pessoa de Jesus e professemos a fé ao acolher, ao ver o Jesus no outro. E o testemunhemos na caridade. Fazer o bem às pessoas, entendendo que esse bem que fazemos o outro, nós o fazemos a Jesus. Esse é o tempo da travessia. Veio esse texto, então, tão bonito, que comecei a falar da austeridade. O tempo do advento, talvez nós devêssemos tirar um momento para fazer algumas dinâmicas. Esse texto de Isaías, nós só iríamos entender ele fazendo uma trilha num lugar bem difícil. Não sei se alguém aqui já fez trilha. Trilha onde o caminho não esteja muito preparado. Trilha que ofereça embaraços no seu percurso. Nós estamos caminhando para o juízo final, nós temos que ir atravessando uma trilha. Por isso a oração falou que nada das realidades do mundo não nos tire, não nos impeça de ir ao encontro do Senhor que vem. Então a igreja é essa voz forte dizendo: preparai no deserto o caminho do Senhor. Olha que bonito, você está fazendo uma trilha. Se aparece um vale na trilha, é difícil de fazer a travessia. Porque hoje na cidade a gente vai vendo, está tudo pavimentado, a luz elétrica está acesa à noite, parece que os caminhos estão sempre desimpedidos. E isso vai vindo para a nossa vida espiritual. Nós vamos achando que o caminho está sempre bem preparado e não é bem assim. Na nossa vida espiritual tem muitos vales, tem muitos lugares perigosos que às vezes vão ficando ali e nós não damos conta de fazer a travessia. E às vezes nos perdemos diante desse vale que não estamos preparados para atravessar. Quantas famílias se perdem nesse momento? Quantas pessoas se perdem nesse momento? Para que vem um obstáculo e ela não está preparada, espiritualmente preparada para fazer a travessia que ela precisa fazer. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada, nivelem-se os vales, abaixem-se os montes e colinas, endireitai o que é torto. Trazer isso para a nossa vida espiritual. Qual vale precisa ser aplanado? Qual colina precisa ser rebaixada? Qual caminho torto precisa ser endireitado? Vamos colocar isso na vivência do advento, para nós nos prepararmos, seja para o juízo final, seja para o encontro com o Senhor no Natal. Estarmos dignos do encontro com Ele, de receber dele o convite da alegria. Vinde bendito do meu Pai. É nessa direção que nós caminhamos. E João está aqui com a sua vida austera, fazendo a sua forte pregação, dizendo que Jesus, que ele anuncia, é maior do que ele. Que ele é só instrumento para que as pessoas cheguem a Jesus. A igreja, os sacerdotes, os anunciadores do Evangelho têm que entender isso. Hoje nós temos tendo aí muitos pregadores que são animadores de plateias. Como se celebrações fossem espetáculos. Onde de cá tem alguém que acha que é a razão de quem veio à igreja, que pode instrumentalizar quem está de lá como se fosse plateia. Quando a igreja enche só por causa da pessoa e não por causa de Cristo, você pode saber que é uma fervura de leite. O dia que esse pregador acha que ele é a razão da igreja, ele vai embora e a igreja fica vazia. O pregador deve ser discreto. Ele prega para quem vem ao encontro de Cristo. Ele é instrumento para tocar o coração, para que Cristo toque o coração das pessoas. Não é para ele ser o artista da vez. Não é para ele achar que ele é a razão da fé das pessoas. Tem que ser esse João discreto, de vida austera, que prega com firmeza e sai de cena. E deixa as pessoas com Jesus. Assim deve agir a igreja.
Esta é a missão da igreja. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias, as correias da sandália dele. Eu vou sair e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos dará a vida divina. É isso que buscamos em Jesus. Esta vida divina que tem o seu transcorrer aqui e que tem sua plenitude na eternidade. Assim seja.